Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, estudando a palavra do nosso Deus. É maravilhoso, né, poder estar na presença do Senhor a cada manhã, sabendo que as misericórdias dele se renovaram nas nossas vidas e nós podemos confiar na sua graça, na sua misericórdia. Hoje nós iniciaremos o capítulo 2 de 2 Samuel. O verso 1 nos diz assim: Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Após Davi tomar conhecimento, da morte de Saul e decretar o destino daquele que tentou obter vantagens, assumindo aí para si a morte de Saul, vemos neste verso que Davi, possivelmente aliviado com a morte daquele que tanto perseguia, agora decide retornar para a sua terra. Contudo, mesmo ansioso por este retorno, Davi não faz de si mesmo, com a sua própria decisão, mas consulta a Deus primeiramente. E se já era a hora de retornar para o seu povo. Deus, é momento de retornar? Subirei a alguma das cidades de Judá? Diante da resposta positiva de Deus, ele faz outra pergunta: mas para onde subirei? Qual cidade eu devo ir? E Deus lhe dá o destino a ser seguido. O que podemos entender é que, mesmo sendo o rei, podendo tomar suas próprias decisões, Davi decide permanecer na dependência e na vontade de Deus para a sua vida. Mas podemos perguntar: por que Hebrom? Segundo os historiadores, era uma cidade localizada a aproximadamente 32 quilômetros de Jerusalém e era localizada em uma área mais elevada, facilitando as ações em caso de ataques inimigos, sendo uma visão estratégia para o início de um reinado de Davi. Há ainda uma ligação com os patriarcas. O exemplo é citado no livro de Gênesis, no capítulo 13, verso 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Entendo então que a ação de Deus em enviar Davi para Hebrom, além de ser um local estratégico, faz uma ligação com as promessas dadas aos patriarcas, além de ter sido uma cidade dada a Calebe, conforme registra em Josué 14, verso 13 e 14, quando Deus determina que fossem repartidas as terras para o seu povo. Diante da ordem de Deus a Davi, ele parte com a sua família, o seu exército, os seus familiares, para a cidade de Hebrom, conforme registra os versos 2 e 3. Mas no verso 4, nós vemos aí duas informações importantes. A primeira: então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Davi, como nós vimos anteriormente, quando estudamos lá o 1 Samuel, principalmente lá no capítulo 16, ele foi ungido por Samuel. Por que então agora ser ungido novamente? Temos que saber diferenciar as coisas. A unção feita por Samuel, no meu entendimento, foi para indicar o escolhido de Deus para se tornar rei do seu povo. No caso, em substituição a Saul, que foi reprovado por Deus. Quando você estudamos lá, você vê que Deus reprovou as ações de Saul. Agora, com a morte de Saul, ele é ungido rei de Judá, escolhido pelos líderes de Judá. E possivelmente vamos ver que ele será ungido novamente como rei sobre Israel. Posteriormente nós vamos ver isso. De uma maneira mais prática, para entendermos o que acontece, é como se os eleitos, por exemplo, para cargos públicos. No seu tempo certo, eles são escolhidos e tomam posse em seus cargos. Às vezes, saem de um cargo e passam para outro. A outra informação é a seguinte: informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Este fato foi narrado lá no final do capítulo 31 de 1 Samuel, citando que todos os homens valentes saíram à noite e retiraram os corpos que foram colocados no muro,
queimaram aqueles corpos e enterraram os ossos em Jabes, demonstrando ali um respeito ao rei Saul. Jabes era uma cidade de Israel a leste do rio Jordão. Esta informação muito alegrou Davi, que enviou alguns homens a eles com a seguinte mensagem: Bendito do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Historiadores entendem que com esta ação de elogiar aquele povo, Davi alcançou duas coisas. Primeiro, ele demonstra para todo o povo, principalmente os gileaditas, que ele não guardava malícia ou rancor com o rei Saul, agora falecido. E outra é que como se preparasse, né, o terreno para alcançar uma liderança sobre os gileaditas. Vejo em Davi um exemplo de um bom líder. Não pode contentar somente com o que está ao seu redor, naquele momento ali, ficando parado, satisfeito com a situação. Deve sempre estar pensando na frente, né, naquilo que poderia ocorrer. Manter a amizade com aquele povo evitaria para o futuro um novo inimigo a ser combatido, por exemplo. Isto podemos confirmar ao observar o que está escrito aí no verso 7. Observe: agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, o vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. É como se Davi estivesse dizendo: não quero brigar com vocês. Precisamos nos aliar e agora, escolhido como rei, eu quero fazer o melhor para vocês. Uma estratégia de não impor sobre eles uma submissão, porque por eles agora ser o rei. Né? São apenas 7 versos que estudaremos hoje, mas podemos extrair aqui muitas coisas boas para a nossa vida, para a nossa convivência diária. Primeiramente, devemos entender que dependemos do Senhor na nossa vida. Ele é que sabe o que precisamos, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente, atributos que somente Ele tem, e usa desses atributos para nos abençoar. Então precisamos, como Davi, buscar o direcionamento dele para as nossas decisões. Ele sabe o que é melhor para nós. O nosso entendimento, ele é falho. A força do nosso braço de nada vale se não tivermos uma comunhão com o Senhor, andando na sua dependência. E em segundo, nós devemos saber valorizar a ação das pessoas, dando honra a quem merece honra. Principalmente se você estiver numa posição de liderança, valorize o que o seu liderado faz, por exemplo, para que ele sempre busque se aperfeiçoar. Uma pessoa desmotivada, ela pode ser por vários fatores, mas uma delas, com certeza, é a falta de reconhecimento. E em terceiro, tenha uma visão futurística, buscando enxergar as coisas que podem ocorrer com a atuação. Isso poderá te dar uma perspectiva de alcançar novos objetivos e também pode te dar conhecimento para não fazer algo que possa se arrepender depois. Mas lembre-se que de todas estas coisas, o mais importante é você estar conectado com o Senhor, saber que Ele tem controle sobre suas vidas, saber que Ele é que nos conduz e nos faz vitoriosos na sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você tenha um domingo abençoado juntamente com sua família, uma semana maravilhosa que o Senhor preparou, que você saiba viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.